53 anos de idade. Graças a Deus, já passei por muitas coisas ao longo da vida, como todos nós passamos, mas só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade de eu estar comemorando meus 53 anos. E quando olho para trás, tenho orgulho de aonde eu saí, por aonde eu passei e aonde eu estou. Por isso mesmo que hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês falando sobre liberdade mental. Ou seja, muitas pessoas estão desconectadas dessa realidade, buscando aprovação em outras pessoas, buscando tudo o que elas precisam, ou seja, nos outros lares, em outras empresas, em outros governos, em outras pessoas que elas não têm controle. A partir do momento que você faz coisas, ou seja, procura controlar aquilo que você não tem controle, a sua mente entra em colapso. Então nós precisamos controlar nossa mente para que a nossa mente seja o nosso guia principal. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, busca aprovação em outras realidades. Não consegue se controlar e quer controlar os outros. Busca aprovação em outras pessoas, busca essas realizações, se medindo o seu progresso com a regra de outras pessoas. Olha para aquelas pessoas e fala: Fulano conseguiu, por que, que eu não consigo? Mas essa pessoa ainda não plantou a sua semente. Continue plantando a sua semente, continue cultivando a sua horta, que você vai colher frutos da semente que você planta. Mas nós não plantamos e queremos resultados. Se você quer resultado diferente fazendo as mesmas coisas, dificilmente você vai conseguir. Então, por isso mesmo, eu escolhi essa data de hoje, uma data para falar um pouco de mim, falar dessas realizações, as minhas conquistas e a minha liberdade mental. Eu, graças a Deus, aí nos últimos anos para cá, eu tenho essa liberdade mental. Faço aquilo que realmente eu analiso e estudo para isso. Mas muitas pessoas querem que você continue fazendo o que elas querem. E se você deixa alguém controlar a sua mente, a pessoa tem total controle sobre você. Então, na realidade, cada um de nós temos que nos controlar, auto nos conhecer e auto fazer nossas realizações. Mas nós se deixamos levar por as emoções dos outros, não aprendemos a dizer não nos momentos apropriados, mesmo a gente querendo dizer não, a gente fala o sim. Ou seja, essas pessoas que estão alienadas a um sistema da atualidade, ao sistema das outras pessoas, ao sistema do governo e ao sistema da sociedade que tem que andar em fluxo. E na realidade, cada um de nós temos a nossa própria individualidade para nós fazer as nossas realizações. Não estou aqui dizendo que nós iremos conquistar algo extraordinário sozinho. Não é isso, longe disso. É você ter a sua autorrealização e fazer o que realmente está dentro da sua realidade. Mas enquanto você ficar fazendo o que os outros querem e você buscando aprovação, fazendo alguma coisa para ter aprovações dos outros, infelizmente você vai ter dificuldade na sua vida, porque nós não estamos bem de uma certa forma, sempre querendo algo extraordinário. Segundo a teoria de Maslow, a autorrealização nós não conseguimos. É o motivo pelo qual nós buscamos essas aprovações quando você não tem esse autocontrole. Então, a liberdade mental, ser auto, ter consciência do que você faz, ter inteligência emocional para que você haja nos momentos corretos, não agir por impulso, por emoções, com raiva. Isso vai te trazer diversos transtornos na sua vida, porque você está totalmente numa área de conforto e isso vai trazer uma série de realizações não agradáveis no futuro. Então, planeje, faça, planeje hoje e faça
da seguinte forma: hoje você planta a sua semente e continua cuidando, porque lá na frente você vai ter resultado. A melhor época de você ter plantado uma árvore foi há 20 anos atrás. Se lá você não plantou aquela semente, hoje está na hora. Mas eu conheço muitas pessoas falando que isso não vai fazer porque não vai dar mais tempo. Às vezes você escolhe uma semente que passa 20 ou 30 anos para colocar frutos. E aí, porque você já faz uma analogia do tempo que te resta, você acha que não vai dar mais tempo. Mas não só existe você no universo, as outras pessoas, os outros animais, as outras espécies estão aqui para degustar e saborar, fazer o saboramento daquela semente na qual você plantou. Então é isso que você tem que fazer. Eu estou hoje comemorando essa data maravilhosa, Dia dos Namorados, graças a Deus completando 53 anos, uma data para refletir. Muitas pessoas omitem a idade porque quer ser mais jovem ou quer ser mais ter mais idade. Enfim, nós nunca se conformamos, mas nós temos que agradecer a Deus por tudo que eles nos dão. Se ele te deu essas características físicas, biológicas, esse tempo, agradece, porque foi a única oportunidade que você teve em 400 trilhões para que você possa estar aqui. E depois que você está aqui, você e eu, é um milagre divino. E aí a gente não aproveita essas oportunidades que é dada pelo esse ser onipotente que é Deus. Então eu quero contar um pouco da minha trajetória, de onde eu saí. Eu saí do interior, ou seja, do Nordeste, aí trabalhando com meus pais há dos 6 anos até os 20 anos na agricultura e na pecuária, e ainda com essa idade eu era analfabeto, ou seja, um analfabeto funcional, porque na roça não tinha escola. A gente era alfabetizado ali mesmo pelos familiares, por os amigos, explicando ali como que eram as letras, e a gente aprendia aquelas regras básicas, mas para ter assim conhecimento mesmo numa área específica, não tinha escola para isso. Isso lá na época, na década de 80, 90. Hoje, depois da Constituição de 88 e da LDB de 96, as coisas mudaram bastante. Hoje tem transporte que vai à zona rural, pegar aqueles meninos para ir vir para as escolas. Hoje é obrigatório todas as crianças dos 4 aos 17 anos estar matriculado. Mas também não basta só matriculado, é preciso todo o acompanhamento, tanto dos pais, quanto da escola, quanto da sociedade como um todo. E eu não tive esse privilégio. Lá não estou reclamando lá do passado, porque nós só temos o aqui e agora. O passado não volta e o futuro é uma probabilidade. Mas eu, com 20 anos de idade, resolvi migrar para São Paulo, trabalhar e estudar. E nada foi fácil. Teve muitos preconceitos, muitas pessoas diziam que eu não ia conseguir realizar porque cavalo velho não aprendia. Lembro de certas vezes, dos parentes mesmos, quando eu falei que ia tirar uma habilitação e falou que eu não conseguia, porque outras pessoas já teriam ido e não tinha conseguido, tinha gastado dinheiro à toa. Eu falei, mas eu não meço a minha regra, o meu progresso com regra de outra pessoa. Eu sou eu, fulano é fulano, cada um de nós conseguimos aquilo que almejamos, desde que você treine a sua mente para se libertar. E eu fui lá, consegui tirar minha habilitação. Assim, quando eu fui também me matricular em uma escola supletivo lá em 1994, muitas pessoas, parentes, amigos, pessoas que trabalhavam ali na empresa, falaram que eu não ia conseguir, eu falei que eu fazia. Eu fiquei 15 dias na fila para conseguir a vaga, ou seja, a matrícula. Não foi fácil, mas eu consegui essa matrícula depois de 15 dias. Foi uma história longa.
Passei a noite na fila para esperar a vaga, mas no dia seguinte as vagas se esgotaram. E aí nós colocamos ali as pessoas que ficaram ali de fora, fizemos uma lista de espera. No dia das aulas, que iniciou as aulas, lá estava eu na portaria, fiquei a semana inteira. Na segunda semana, as pessoas que estavam na lista de espera desistiram, mas eu continuei. Na sexta-feira da semana, na semana, já com 15 dias, o segurança da escola me levou até a diretora e falou que eu estava com 15 dias ali e não ia desistir. Ela me arrumou uma vaga e eu estudei, fiz meus supletivos, fiz minhas graduações, minhas pós-graduações, passei muitas dificuldades, preconceito. Na época não existia esse tal de bullying hoje, era preconceito mesmo, ou seja, gozação na veia, porque a escola tem pátio, ou seja, e quando você tem um sotaque diferente, aí as pessoas começam a te criticar, mas eu nunca busquei aprovação e nunca desisti por isso. Igual eu estou gravando esse vídeo, tem palavras, tem coisas que as pessoas vai rir, vai debochar. Se vai fazer sentido para você, tá tudo bem. Se não vai, tá tudo ótimo. Você tem que buscar aprovação sua. Os outros, outra pessoa que busca as aprovações, mas nós se preocupamos com o outro e nunca você vai fazer a coisa para o outro ficar bem. Nós buscamos, ou seja, nós medimos, nós queremos, ou seja, buscamos muita expectativa em outras pessoas e isso nós iremos tendo muita dificuldade, porque as pessoas só procuram você quando elas estão precisando. Quando elas não estão mais precisando, elas não procuram mais, elas vão embora, porque nesse momento elas já precisaram, já tiraram o que elas precisavam de você, ou atenção, ou recurso, seja qualquer coisa. Então não busque essas provações das pessoas, continue fazendo, plantando a sua semente, buscando conhecimento, planejando em silêncio. Um dos erros nossos é a gente, antes de iniciar um projeto, nós já começamos a falar para as pessoas. Logicamente que as pessoas não vão aprovar os seus projetos. Um ou outro se faz que está aprovando ali na sua presença, mas quando você vira as costas, começa a falar de você, que você não vai dar certo, que você mudou. Então planeje em silêncio. Logicamente que você vai mudar, porque você mudando, as pessoas vão olhar para você e dizer que você está metido, que você é isso, mas se você ficar junto das pessoas, naquele ambiente, você não vai prosperar, você não vai ter a sua liberdade mental, porque as pessoas querem que você fique junto e misturado, e não é por maldade delas. Tem muitas pessoas que começam a criticar, falar das pessoas, não é por maldade, é porque elas querem que você fique junto delas. Elas não têm coragem para, para sair de onde ela está e acompanhar você, porque você quer crescer, aí elas começam a falar de você, que não vai dar certo, aí você para ficar no mesmo nível. Aí o que nós falamos, que as pessoas invejosas, se você constrói um prédio de 5 andares, ela não vai querer construir um, ela vai torcer para o seu prédio cair, porque elas querem andar no seu mesmo nível. Então, se você quer desenvolver essas habilidades, crescer na vida, ser uma pessoa com prosperidade, você precisa se desconectar de muita gente, deixar muitas pessoas para trás, deixar o velho em busca do novo. Porque quando você fica apegado àquele velho, você não consegue crescer. Por exemplo, os artrópodes, eles crescem tipo uma escada, ou seja, eles vão trocando de exoesqueleto. Chega um período que ele tem que deixar aquela armadura para trás para poder pegar uma outra nova e crescer um pouco. Assim somos nós precisamos, mesmo não querendo, mas é obrigatório, deixar algumas coisas para trás para a gente crescer. Você não vai ficar a vida inteira usando a mesma roupa, vai chegar um momento que aquela roupa não serve para você, por diversos motivos, e está tudo certo. Tem pessoas que guardam peça de roupa há 40, 50 anos. Tem pessoas que vivem o luto até hoje. Então a pessoa não vai prosperar, ou seja, tão presa, tão refém da própria mente. Então nós precisamos nos libertar disso. Precisamos ter uma mente livre para poder a gente alcançar algo extraordinário. Tem gente que mora em um determinado local e diz que dali não sai.
a casa está desabando, o barranco, digamos assim, está caindo. Quantas vezes a gente não vê isso em cenas aí de televisão, deslizamento de terra e as pessoas lá dentro dizem que não sai, que não tem para onde ir, ou seja, está esperando a morte, está esperando ir para o céu, digamos assim. Se é que ela fez algo extraordinário para conseguir essa eternidade, porque caso contrário, vai passar muito transtorno. Então, temos que aprender a desapegar. Tem uma frase que fala assim: você tem que aprender a perder para poder ganhar. Porque é fácil perder? Não, mas você, conscientemente fazendo isso, você está desapegando de algo e você ganhando algo extraordinário. Na vida, a gente não perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Mas isso passa pela nossa mente, passa pelo nosso treinamento, porque tudo começa na mente. Tudo que existe no universo, primeiro precisou passar pela mente das pessoas, assim como o telefone, o carro, uma casa. Primeiro alguém pensou para depois realizar. Ou seja, tudo o que acontece, que tem no universo, já aconteceu em duas ocasiões. Primeiramente foi na mente. Então nós temos que controlar a nossa mente. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, vive refém de outros, só faz o que os outros mandam, não tem atitude, não tem coragem, não vai ficar, não vai a lugar algum. Certa vez chegou um turista para atravessar uma margemzinha do rio e lá tinha um barqueiro que fazia isso manualmente, ou seja, com dois remos. Um barquinho, não sei se vocês já viram, aí o barco precisa de dois remos, um de um lado e outro do outro, e ele foi puxando. Do outro estava lá, escrito no remo, para você ter coragem, e de outro você ter vontade. E aí o viajante, sem entender muito bem aquilo, perguntou, e ele foi e mostrou o exemplo na prática. Olha, se você só tem coragem, você vai ficar girando, e o barquinho começou a girar. Se você só tem a vontade, da mesma forma. Então você precisa estar em equilíbrio. A mente tem que estar equilibrada com o seu corpo. É você que tem que equilibrar. É fácil não, mas é possível através de treinamento. Assim como você treina uma caminhada, assim como você treina para ir na academia para ficar mais musculoso, ou seja, crescer a musculatura, dependendo da atividade física na qual você vai fazer. Então, tudo você precisa de treino. Agora, se você não treina a sua mente, fica querendo que as coisas aconteçam de um passo de mágica, que as coisas que o outro faz é questão de sorte, e a sorte é o encontro da preparação bem feita com a vontade de vencer. Então, a gente precisa entender essa realidade. Então, a nossa mente é que nos controla. Então nós precisamos controlar essas emoções, mas muitas pessoas vivem totalmente descontrolada, chega no trânsito de qualquer jeito, passa na frente, não dá, não tem empatia, na rua a mesma coisa, em qualquer estabelecimento corta a fila, ou seja, acha que são donos de si, e isso é uma pessoa totalmente descontrolada. Tem pessoas que falam, eu não levo desaforo para casa. Lógico, você é uma pessoa descontrolada emocionalmente, não tem controle de si próprio, você é uma pessoa descontrolada. Então a gente tem que analisar esse contexto. A partir do momento que você controla a sua mente, você vai controlando as suas. Vai tendo felicidade em tudo que você vai fazendo. Porque não adianta você querer fazer tudo descontrolado, querendo controlar os outros, se você não controla nem você. Como que você não consegue controlar o vento, mas você consegue controlar as velas do barco e você seguir para o seu destino. Então, é disso que eu estou falando. Você não vai conseguir controlar uma tempestade que não está ao seu alcance, mas você consegue se manter em um ambiente seguro até que aquela tempestade passe. Faça como as águias. As águias, quando a tempestade se aproxima, elas voam acima das nuvens. Quando a tempestade volta, elas voltam normal, tranquilamente. Nós precisamos entender essa realidade. Logicamente que nós estamos isentos de qualquer fatores, não estamos, nós estamos aqui porque quando nós chegamos aqui no planeta Terra, nós chegamos com um contrato de risco.
A qualquer momento esse contrato tem fim. Não sabemos quando e como, mas vai ter fim. É como o trem da vida. Vocês conhecem a história do trem da vida? Aí o trem da vida continua na linha reta, ou seja, tem várias estações nesse trem da vida. Assim como na nossa vida, nós nascemos e a cada estação iremos conhecer pessoas, iremos perder pessoas e o trem vai seguindo. Vai chegar o momento que vai chegar a hora do seu desembarque. Você vai desembarcar em uma dessas estações. Não sabemos quando, como será, mas em algum momento da vida, porque não tem, o tempo não tem marcha ré, o tempo é contínuo, é linear. Vai chegar o momento que nós vamos ter o nosso fim. Nosso contrato, nós já chegamos com ele. Aí nós temos que trabalhar todo esse processo. Muitas pessoas aceleram isso por diversos fatores, que se entrega para a vida, entra em depressão, não consegue se controlar e aí fica aquela confusão e às vezes o que teria uma vida longa, digamos assim, por diversos fatores, acabou sendo interrompido, ou seja, você desembarcou em uma estação ainda muito precária, ou seja, uma estação muito recente que poderia ter alongado. Mas isso é outros critérios, são outras coisas. O que eu estou falando aqui é sobre o processo mental, como nós desenvolver essas habilidades, entender, ter pé no chão, porque se a gente assim não fizer, se deixar levar pelas emoções dos outros, querer que as coisas aconteçam que a outra pessoa consiga algo e a gente também. Hoje nós vivemos dentro de uma realidade onde os pais estão perdidos, digamos assim, descontrolados emocionalmente nesse processo de criação dos filhos, que os filhos estão fazendo o que eles querem, ou seja, estão tendo a liberdade para fazer e lá na frente eu não sei o que pode acontecer com isso, se vai ser bom, se vai ser ruim, só o tempo dirá. Mas é uma coisa que quando você cresce sem ter um controle totalmente descontrolado, é o motivo pelo qual tantas doenças já vêm apresentando em nossa atualidade, aonde jovens, depressivos, aonde tem de tudo, uma tecnologia maravilhosa que podemos aprender toda essa realidade, mas quando essas pessoas chegam no momento de colocar a mão na massa, acha que as coisas são difíceis. Imagina lá no passado que nós nascemos, eu sempre falo para o meu filho que nós nascemos na época dos espinhos, tinha que pisar nesses espinhos e hoje as pessoas, ou seja, nascendo da época das flores, mas não estão tendo dificuldade. E quando as dificuldades chegam, essas pessoas não têm coragem, se entrega para a vida. E aqui é planeta Terra, não é paraíso. Vai ter momentos bons e momentos não bons assim. Se a gente não se preparar para essas adversidades, a gente pode ter dificuldade, porque o nosso cérebro, ele gosta da zona de conforto. É muito fácil você estar ali deitado na zona de conforto, tranquilo, sem gastar energia para realizar suas atividades, suas tarefas. E aí você não consegue fazer isso. As outras pessoas que têm essa coragem, que vai em busca de seus objetivos, de suas realizações, na qual consegue, você que está lá deitado fala por que a pessoa conseguiu e eu não consegui. Você sabe o que essa pessoa planejou em silêncio, você sabe por trás dos bastidores o que essa pessoa estava fazendo para conquistar. Você não tem conhecimento. Você está na plateia achando que o show não teve uma preparação. Teve sim uma preparação dolorosa de muitos anos, que nem eu contei para você no início desse vídeo. Eu passei por mais de 30 anos buscando conhecimento, passando por dificuldade, não desisti. Era por tudo que aconteceu na minha vida era para eu ter desistido e eu não desisti. Todas as pessoas que foram comigo na época, fizemos a matrícula nessa escola, as pessoas desistiram, ou seja, não conseguiram dar um passo adiante quando viram que as consequências
era difícil, teria que sair da zona de conforto, teria que perder aquele final de semana, teria que ficar trabalhando até mais tarde para fazer uma hora extra para poder pagar as contas. Ou seja, foram desistindo, preferiram estar jogando seu futebol, tomando as suas cervejas, saindo com os amigos, arrumando as suas namoradinhas. Ou seja, foram várias coisas e eu desisti, e eu não desisti. Lembro certa vez que eu tinha, fui conhecer uma pessoa, nós estávamos ali em processo de conhecimento, e essa pessoa queria já um relacionamento sério, e eu estava no início da faculdade, e eu falei para ela que naquele momento eu não teria condições, porque eu ganhava R$ 340, pagava 220 de faculdade, 150 de aluguel, teria que fazer algumas horas extras, como que eu conseguiria manter uma casa, ou seja, ter um relacionamento mais sério? Eu preferi continuar meus estudos, foi isso. Fui convidado por amigo meu para a gente abrir uma empresa. Essa pessoa hoje é muito próxima, mas o meu foco, o meu objetivo era estudar. E eu fui em busca, porque tem pessoas que acham que sucesso é ter dinheiro. E longe disso, sucesso, no meu ponto de vista, para mim, é aquilo que você almeja e você conquista com foco, com determinação, porque o dinheiro são meios, são consequências. Então, para uns é importante, para outros não tanto assim, mas não estou dizendo que ele não é importante, porque nós só conseguimos fazer algo na nossa vida com os recursos. Se eu tivesse recurso financeiro lá atrás, eu teria feito outros cursos, na qual tive que fazer biologia, porque era um curso mais barato, o curso na qual eu almejava era R$ 700. E eu não tinha condições, só ganhava 340, mas mesmo assim eu fui fazendo e depois fiz o curso de logística, fiz 2 graduações. Foi dificuldade, foram 6 anos aí, só eu sei o que passei, mas eu estou conquistando os meus frutos, passo a passo, num processo longo, duradouro, mas diferente do que eu era lá atrás. Jamais eu teria a liberdade mental que eu tenho hoje. Não aceito a opinião das pessoas, que são pessoas que vêm com opiniões contrárias das minhas. Lógico, tem pessoas que falam que eu não aceito a opinião. Eu não aceito voltar para onde eu estava, quando eu, lá atrás, que eu era bloqueado, que eu era uma pessoa dominada pelos outros, não tinha essa liberdade de mental, que as pessoas mandavam eu fazer e eu baixava a cabeça e engolia seco. Hoje não. Então não vou aceitar. É diferente de eu se aceitar e você ser alienado. Essas pessoas são alienadas, que elas querem estar junto todos os momentos. E isso já não faz mais parte do seu cotidiano. Isso já não faz mais parte de sua realização. Esse tipo de conversa que não vai te agregar. Ou seja, vai, se você continuar, você vai voltar, mesmo que sem você querer, inconscientemente. Nenhum drogado, nem aquelas pessoas viciadas, ela quer estar naquela droga, mas aos poucos elas foram tomando substâncias químicas e logo elas se viciaram. Assim como você e eu já fui fumante lá no passado, você vai fumando, pega um cigarro, aí você fuma, depois você vai outro, e daí a pouco você quer parar e não consegue, tem que fazer muito esforço. Eu, graças a Deus, me livrei disso, foi ali poucos anos, uns 5 anos mais ou menos, e eu vi que aquilo não dava. Eu tomei minha atitude, ou seja, controlei a minha mente para eu ir lá e realmente me livrar disso. Então você precisa controlar tudo aquilo que você quer, você controle, desde que isso não tenha virado uma patologia. Porque se isso virou a patologia, só com substâncias químicas, ou seja, com remédios propriamente dito, para que você possa desintoxicar e voltar à sua rotina normal. Mas se estiver dentro do seu alcance, estiver dentro do seu controle, você consegue fazer, porque nem tudo nós controlamos. Mas aquilo que você ainda pode controlar, você pode ter certeza que só depende de você. Que nem buscar conhecimento, que nem aprender, que nem estudar, isso não vai depender do outro, é de você. Se você não quiser, não vai acontecer. Aí você fala, mas eu não consigo. Se você fala que pode ou você fala que não pode, das duas formas você está correto, porque é você que está dizendo.
Mas se você botar foco e dizer que vai conseguir, você vai conseguir. Logicamente que o tempo de aprendizado, a velocidade é diferente, porque cada um de nós somos diferentes, mas não, nós queremos fazer comparação, se comparar um ao outro. Não vai ser assim. Se fosse desse jeito, numa competição de corrida, todos chegavam iguais. E não é, um chega na frente, outro chega depois. Isso depende de treinamento, depende de vontade. Se você vai fazer uma prova de concurso, se você não se preparar, qual a chance de você passar? Praticamente é zero. A não ser que você tenha uma sorte que chute todas e consiga, mas isso é um caso em milhões, igual tipo Mega Sena, segundo os estudos. Eu não jogo, mas diz os estudos que é 1,50 milhões. Imagina, hoje a população do Brasil é em torno de 200 milhões, 210, 20 aí, e aí é quatro pessoas nessa multidão de pessoas para você ser sorteado. Então é muito difícil isso acontecer. Então, vai acontecer? Pode, tudo pode acontecer, mas não está ao seu alcance. Você dizer assim, não, eu vou jogar na Mega Sena e vou ganhar. Não, é uma probabilidade. Então, pessoal, esse vídeo é um vídeo motivacional, mas um vídeo onde eu queria refletir, contar um pouco da história, contar um pouco dessas realizações. Nada é fácil, mas se você, a partir do momento que quiser alcançar algo extraordinário, não fique procurando em alguém. Não procure no relacionamento, não procure na família, não bote expectativa em outras pessoas que você vai se decepcionar com isso. Você vai ter decepções, porque as pessoas não vão recontribuir com aquilo na qual você faz. Hoje, muitas pessoas não sabem fazer nada para elas, só faz para o outro, achando que lá na frente as pessoas vão recontribuir com isso, e não vão. As pessoas vão crescer e vão embora. É que nem muitos pais criam os filhos pensando que os filhos é dele, os filhos é do mundo. Os pais têm que criar os filhos preparando para essa realidade, preparando os filhos para o mundo. Assim como você foi embora da casa dos pais, ou atrás de um relacionamento, ou atrás de em busca de objetivo, nós jamais vamos ficar ali junto com os pais as vidas inteiras. E nem devemos, porque senão a gente vai virar ali pessoas improdutivas. É o motivo pelo qual muitas pessoas, muitas crianças, muitos jovens estão passando por esse transtorno, porque vão crescendo sem fazer nada, improdutivo. E aí vai chegar o momento que essas pessoas não vão crescer na vida e depois ainda vão reclamar dos pais. Então, ensina os seus filhos a voar. A melhor herança que você pode deixar para seus filhos são raízes e asa. Raízes são firmeza de chão, para eles suporte, para eles saber tomar as decisões. Aquela árvore enorme, elas são sustentadas pelas raízes. Você não vê as raízes, mas você só vê o que está acima, mas as raízes é que dá estrutura. Então, seja um pai que fortaleça as raízes de seus filhos, seja um pai que dê asa para seus filhos, asa no sentido de mental, de ter liberdade mental, de eles pensar e realizar com objetividade, ou seja, que aqueles projetos deles seja praticamente 100% de certeza, porque se você planejar no escuro, a chance de dar certo é muito pequena. Quando você planeja em silêncio, tranquilo, fazendo objeção, com certeza os resultados virão. Então, se a gente treinar os nossos filhos para a prosperidade, provavelmente eles terão, e eles são muito gratos por você. Agora, quando nós não treinamos, passamos a mão nos nossos filhos, na cabeça dos nossos filhos a vida inteira, eles se crescem, eles vão crescendo felizes da vida, e lá na frente eles vão ter decepção, vão ser pessoas frustradas, vão pessoas ainda que vão reclamar que está naquela situação porque os pais não deram. E se os pais tiverem condições de deixar alguma herança, eles acabam em poucos dias porque eles não sabem fazer, eles não trilharam o caminho. A partir do momento que você trilha o caminho, você sabe o motivo pelo qual tem pessoas
Tem milionário que de um passo de mágica acaba fazendo algum investimento e aquele investimento não deu certo. São investimento de muito risco e ele acaba voltando para o início. Mas ele tem um ponto de partida, ele sabe trilhar novamente e logo ele volta de novo. Mas aquelas pessoas que ganharam nos jogos, digamos assim, nos jogos de azar, praticamente aqueles que têm a mentalidade pobre, eles voltam para o nível zero e nunca mais eles irão ter outra oportunidade. Uns até ficam loucos mentalmente porque não estão preparados para essa realidade, não estão preparados para ter sucesso. Eles precisam estar naquele local, que o local deles são aquele. E quando você sai, você que ali lutou, essas pessoas querem trazer você de volta para lá. Então, vamos cuidar de nossos filhos, dessa realidade, porque eles serão nossos substitutos, eles que irão ser o futuro dessa nação. E para que essa nação tenha um desenvolvimento, seja uma nação diferente da passada, porque se a gente olhar para trás, há 100 anos atrás as coisas eram muito precárias, nem medicação, nem um antibiótico existia ainda. Imagina uma pessoa que pegava uma bactéria, não conseguia sobreviver, dependendo da doença, dependendo da resistência daquelas bactérias, mas por incrível que pareça, ou seja, pelo erro de laboratório, o Alexandre Fleming conseguiu descobrir o fungo da ampicilina e hoje nós temos esses diversos antibióticos no combate às bactérias. Mas aqui eu quero fazer uma reflexão que nem todas as bactérias são malignas, muitas delas são benéficas, ou seja, a grande maioria é que nós conseguimos fazer todos esses processos. Então, tem as bactérias patogênicas e as benéficas que nós conseguimos, mas foi por causa de um erro de laboratório, segundo os estudos que esse Alexandre Fleming conseguiu descobrir o fungo da ampicilina e aí conseguiu descobrir fazer esse controle bacteriano. Mas aqui eu quero dizer que nós pais, muitos pais, eles estão aí criando os filhos de tudo, fazendo de tudo. E aí os filhos crescem e aí quando os filhos vão embora, os pais entram no processo chamado a síndrome do ninho vazio. O que é a síndrome do ninho vazio? Os filhos crescem e vão embora e os pais não sabem o que fazer porque viveram a vida inteira exclusivamente para os filhos. Não sabe fazer outra coisa se não ser com os filhos. E os filhos vão embora. Então, se você preparar para essa realidade, os seus filhos têm sucesso. Eu, por experiência própria, tenho um filho de 8 anos e cuido desde o primeiro dia. Eu passo por um processo de alfabetização, passei por esse processo de alfabetização, agora um processo de educação, educação mesmo, porque quem educa não é a escola, gente, quem educa é pai e mãe. Se a gente delegar isso para as escolas, aí nós estamos perdidos, porque a escola tem que fazer o processo da escolarização e os pais o processo da educação. Como que você ensina algo a alguém se não tem educação? Não vai conseguir. Então é um processo difícil. Por quê? Porque ele vê todos os colegas com comportamento diferente, com educação diferente, e eu com aquele processo. Não é um processo de rigidez, é um processo de treinamento, é um processo de ensinar a realidade. Eu falo todos os dias pela manhã, antes de ir para a escola, tomando o café ali, comendo aqueles biscoitinhos de pela manhã, antes de ir para a escola, e eu falo, filho, eu estou te preparando para o mundo. Estou te preparando para a realidade. Porque a mão do mundo é pesada. Às vezes eu tenho que falar um pouco o tom elevado, aquele não de verdade, porque se você falar o não com o tom de sim, os seus filhos vão descobrir e logo eles começam a te sabotar. E logo você começa a se entregar, porque o nosso coração amolece. É duro você dar um não para um filho, mas é necessário para educar, é necessário para ele ter sucesso lá na frente. E quando ele começa a entender esses processos, você vê no olho dele o brilho, se ele fica imaginando, assim,
tendo aquele sonho, aquela imaginação. Será que é isso mesmo? E os frutos irão acontecer à medida que você vai conseguir dominando todo esse território, colocando fertilizante, aquela plantinha vai crescendo e ela vai crescendo saudável. Imagina, você planta aquela roça de milho e aí bate um sol, daqui a pouco ela está toda murchinha. Mas coloca água, coloca o fertilizante, coloca os ingredientes necessários e aquela planta fica verde, maravilhosa. E aí, se você refletir, olhar e ficar em silêncio por algum tempo, você vai ver aquela brisa, aquele vento, aquelas folhas transbordando de um lado para o outro. É isso que nós temos que nós fazer com nossos filhos, que eles cresçam saudável mentalmente, fisicamente, mas nós estamos criando uma geração doente, uma geração que nós estamos perdendo dentro do quarto, nas redes sociais, sem controle. Não, mas eu estou dizendo que nós temos que tirar totalmente a tecnologia de nossos filhos longe disso. Hoje nós não vamos ficar mais sem tecnologia. Lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai me deu uma enxada para trabalhar na roça, ajudar a carpinar, levava para a roça, ainda não sabia, arrancava os feijão, os milho em vez de as ervas daninhas, e mesmo assim meu pai elogiava que eu estava fazendo um serviço legal. E aquilo me ia motivando, e eu todo dia cedo já pegava aquela enxada e já ia. Hoje os nossos filhos hoje estão num mundo diferente, um mundo tecnológico, de tecnologia. Então, essa tecnologia já faz parte, ou seja, são ferramentas do futuro. Ouço muitas pessoas, assim como alguns tempos atrás, antes do meu conhecimento, de eu começar a estudar sobre essa realidade, eu falava que tem que ser longe das telas. Hoje não mais, só que controlado. Você tem que ter o controle, você tem que controlar os momentos de estudar, o momento dele ficar com a tela, o momento dele brincar, o momento dele jogar o futebol. Quando você controla, ele cresce de uma forma com a mente controlada, não ser preso à mente dentro da tecnologia, ou seja, você ter a sua liberdade mental. E nós começamos treinando as nossas crianças assim. Lógico que eles vão aceitar de início? Não. Por isso que às vezes nós temos que às vezes pegar um pouco, ali um pouco pesado. Lembro certa vez, meu filho com o computador, com 7 anos de idade, ele já teve um computador, eu comprei um computador para ele estudar com as horas marcadas. Quando foi um dia, ele não queria sair do computador, mesmo com as horas marcadas para estudar. Aí, né, eu fui e falei, pois no dia seguinte, amanhã você não pega nesse computador. Ele não acreditou. No dia seguinte queria, dizer, não, hoje não tem computador. Hoje você tomou um cartão vermelho ontem. Hoje você tem que cumprir a regra do jogo. Assim como lá no futebol, o cara tomou um cartão vermelho, tem que ficar fora da próxima partida. Você vai ficar. Ele ficou o dia inteiro e estava para lá e ficou ali, mas não foi para o computador. Disse não e segurei. Nunca mais ele fez ninini, nunca mais ele veio coisar quando dizer é o horário, não preciso nem falar, já está lá marcado. Os horários dele entrar no computador e dele sair, o horário de dormir, o horário de comer, tudo é horário marcado. Você tem que disciplinar o seu filho. Mas ele é pequeno, não vai fazer. Se você não fizer enquanto é pequeno, imagina quando tiver grande. Depois que crescer, engrossar o pescoço, já era. Você já perdeu. Se você não fizer isso enquanto ele tiver 8 ou 10 anos, enquanto ele é criança, depois você não faz mais não. Mas muitos pais eu analiso e vejo por aí, e nada de errado. Vocês façam do jeito de vocês, eu faço do meu. Cada um tem uma visão, mas pensa que os filhos não sabem. Só vai querer ensinar depois de grande, aí você já perdeu. Aí não tem mais jeito. Tanto é que eu vejo muitos pré-adolescentes, aí por volta de 10, 12 anos, que realmente os pais não têm mais controle, porque lá atrás não deram o controle para ele. Quando eu tinha 1 ano, não educar. Quando tinha 2, não. E aí já foi. Quando ele passou a tomar conta, já era. Certo dia eu fui na loja, meu filho tinha 2 anos, e ele queria um só para bolha. Custava R$ 1 na época. Mas ele já tinha um em casa e eu não dei. E também eu não ia fazer o gosto de uma criança dentro de uma loja.
Porque se você fizer a primeira vez, você vai ter que fazer 10. No dia que você não puder fazer, você vai passar vergonha, você vai ser decepcionado. Mas eu já vi muitos pais falar que ele tem vergonha, mas os filhos dos outros também faz vergonha, ele fica eles por ele. Não está vendo que isso é uma mentalidade de uma pessoa que está sendo alienada, uma pessoa que não tem o controle emocional, não tem o controle da sua própria mente? Não é assim. Você tem que fazer a sua parte, o outro faz o outro. Aí meu filho queria esse sopra-bolha, saiu da loja chorando, as vendedoras querendo vender, lógico, né? Porque cada um precisa vender para poder, eles vão me motivar para você comprar. Mas aí eu saí da loja chorando, passou uma senhora na rua, até com tom de deboche, falando: seu filho quer um brinquedo e você não pode dar. Eu respirei fundo, usei a minha inteligência emocional, para não dar uma resposta assim grosseira, uma resposta rasteira, na qual a pergunta dela, né, tinha sido muito rasteira. Eu poderia muito bem, né, mas a gente que tem, digamos, vergonha, não vai fazer vergonha aos outros. Aí eu falei: não, senhor, o que ele quer é um brinquedo que lá em casa já tem e custa R$ 1, mas ele ainda não sabe diferenciar R$ 1 de 1 milhão. Eu nem dei nem vou dar. Esse é um processo onde eu tenho que fazer para ele entender quando ele vai poder ter ou não. Quando ele começar a diferenciar e entender essa realidade, ele vai ter tudo o que ele quiser, mas ainda não é o momento. Respirei, fui embora, ele veio chorando. Teve outras situações menores, mas eu sempre fui firme e hoje eu ando tranquilamente. Se eu ofereço alguma coisa quando está precisando se alimentar, nós vamos se alimentar. Se está precisando ir no parquinho, levo no parquinho. Então, mas desde que você chegue e fala assim: olha, parou. Só que antes disso eu já treino para a pessoa já ficar, não chegar de uma vez já. Vou no parquinho, por exemplo, e falar: ó, você escolhe 3 brinquedos. Ele escolhe 3, brincou, acabou. Escolhe tal coisa, ou isso ou aquilo. É assim que você tem que ir disciplinando. Não. Os pais de hoje vai lá, brinca, 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 brinca até cansar. Você acha que uma criança vai cansar? Você nunca foi criança, não? Eu fui criança, eu nunca cansei. Uma vez eu fiquei numa barquinha, daqueles lá de puxar lá na década de 90, uma noite inteira. Gastei todo o meu dinheiro lá. Era meu, que eu tinha trabalhado, juntado ali umas castanhas, tinha vendido. Fiquei a noite toda e não cansei. Você acha que você vai cansar uma criança? Não vai cansar. A não ser que você pegue, depois de um tempo, você vai lá, conversa, entrega um celular, aí você consegue tirar o foco. Mas o meu não passava disso, né? Então a gente tem que observar essas coisas. Então é desse jeito que a gente vai educando, tirando essa realidade. É difícil, porque a gente quer ver eles felizes, mas lá na frente vai ter dificuldade. Então vamos preparando para ele ter felicidade lá na frente. Não, nós queremos ter felicidade hoje e dificuldade lá na frente. É o que acontece com essas pessoas que estão dentro desse mundo da criminalidade, essas pessoas que entram no mundo das drogas. Naquele momento é feliz, naquele momento essas distrações é maravilhosa, mas lá na frente a conta vai chegar. E aí você não vai ter energia, não vai ter mais tempo, porque o tempo não volta, e aí vai ter dificuldade. Então, nesse vídeo hoje era para falar sobre essas realizações, sobre esse controle emocional, sobre você ter resiliência, capacidade de cair e levantar quantas vezes necessário for, controlar a sua mente, que ela é a base da sua existência, é ela que vai determinar se você vai para o próximo nível ou não. Se você continuar junto do povão, infelizmente você não vai conseguir ter resultado. Eu sempre falo que latas vazias faz muito mais barulho do que lata cheia. Lógico que você vai ter tanta dificuldade, você vai ter muita dificuldade no momento que você é afastar das pessoas, porque as pessoas querem que você esteja junto delas. E eu já falei que não é por maldade, é porque elas querem estar junto e misturado, e você tem que dar um passo adiante. Aí muitas pessoas falam:
um casal que não vai para frente, se um fica puxando para um lado, não tem comunicação, como que vai para frente? Tem outros que prosperam, porque você vê dentro daquele contexto que as pessoas têm o mesmo foco, pensam igual, vamos fazer isso, topa com aquilo, mesmo que ela seja uma reação, mesmo que seja algumas ideias banais para você, mas a pessoa apoia, a pessoa entra motivada. Mas se você está dentro de um relacionamento e você conversa com a pessoa não dá certo, você outro não dá certo, fala uma coisa, isso não dá certo, isso não dá certo, nada dá certo para essa pessoa. Então nada vai funcionar, vocês vão ficar, ou seja, naquela confusão, naquela briga, ou seja, no cabo de guerra, um puxando para o lado até a corda quebrar, e sempre vai quebrar do lado mais fraco. E se a pessoa não tiver o preparamento, não tiver o controle emocional, ela vai quebrar junto. Mas tem casos, tem certo tipo de relacionamento que é preciso desconectar para a pessoa crescer, porque a pessoa nem cresce nem deixa a pessoa crescer. O ambiente na qual você está é um ambiente que você não vai prosperar. Se você está dentro do relacionamento que as pessoas não querem progresso, ou até tem vontade, mas não tem coragem, você não vai, tudo que você fala é contrário. Essas pessoas procuram buscar informação lá fora, tem a aprovação de todas as pessoas, mas do relacionamento longe disso. Conheço pessoas, conheço relacionamentos que ainda nem casaram. Estão lá vivendo a vida dos pais, porque os pais protegeram a vida toda, essa pessoa saiu, mas não deixou, está lá com o cordão umbilical ainda, não cortou ainda, tudo é resolvido com lá. Então, isso você não sabe o transtorno que traz na sua vida, porque você não aprendeu a desapegar. A partir do momento que você sair dessa inércia, buscar se controlar e sair dessa realização, você vai crescer. E umas pessoas ficam disso, daqui a pouco arruma um relacionamento, não dá certo, porque quem está chegando não vai aceitar. Quem está chegando, eles vão querer construir uma vida nova, vão querer novas realizações, mas não, as pessoas estão lá presas no passado, não sai daquele local, você chama para a realidade, mas em volta e meia as pessoas estão lá novamente. E aí vai chegando um momento que a pessoa também vai se desmotivando, não vai buscando essa realização. Então eu precisei, para entender isso, eu fui estudar sobre constelação familiar. E dentro da constelação familiar, eu comecei a entender esse processo que as pessoas tão vinculadas à família que não crescem, que não têm essa prosperidade. E aí acaba, de uma certa forma, vivenciando lá no passado, porque sempre estão apegados. Lógico que eu não estou dizendo que a gente tem que pegar e ficar longe da família. É diferente disso. Ficar longe é diferente de você estar vivendo com aquelas pessoas junto ali, porque todas as realizações, isso você não sabe o transtorno que isso acontece. É pelo motivo pelo qual os pais criam as famílias, isso achando que aqueles filhos é deles. E não é. A partir do momento que a gente entender essa realidade, as coisas vão mudar. Mas, infelizmente, por natureza humana, desde o início do surgimento da humanidade, é desse jeito, diferente daquelas águias. As águias, por exemplo, pegam os seus filhotes, assim que eles nascem, que eles vão crescendo, elas tiram todas aquelas palhas, todo aquele conforto do ninho, deixando os espinhos, os gravetos, e quando elas crescem um pouquinho a mais, elas começam a soltar ela lá do penhasco. Porque se vocês não sabem, a águia elas faz o ninho no penhasco. Por quê? Para ficar longe dos predadores, são animais ou que faz as suas observações, e de lá ela joga os filhotes. Os filhotes ainda nem aprenderam, ou seja, estão com as asas ali atrofiadas, ainda não conseguem voar, não sabe caçar, ela joga e elas aprendem a voar praticamente na tora, na marra, ali descendo aquele penhasco, mas ela sempre voa na frente para proteger. Mesma forma, elas ensinam a caçar. Não sei se vocês já viram, elas ensinando, joga e começa a pegar com a perna, com a outra, ou seja, com a pata ou com a outra,
para poder ensinando e os filhotes observando aquele processo. Leva a comida para eles e lá em cima no ninho elas observam, joga, solta e pega de novo, solta e pega para os filhotes começando a observar. Não, mas nós hoje, nós humanos, nós entregamos tudo pronto. Nós entregamos tudo feito. Na hora do almoço, corre almoçar na casa dos pais, na hora da janta, do café. Ou seja, você vai conseguir se preocupar fazer isso, porque fazer dá trabalho. Você não vai querer fazer, você vai ter que querer estar na zona de conforto. E no dia que isso faltar, contei para vocês a história do trem da vida. Nós vamos desembarcar em alguma das estações, assim como nossos pais, como nossos amigos, como qualquer pessoa vai se desembarcar em uma dessas estações da vida. Então é preciso que a gente esteja preparado para essas adversidades. Então, nessas realizações, desse nível de conhecimentos, aquelas pessoas, aqueles relacionamentos que se dão bem na vida, são pessoas que, a partir do momento, se desconectaram da família, se desconectaram ali e dizem assim: vamos crescer junto, ter o mesmo foco, vamos abraçar essa prosperidade, vamos, mas difícil é se encontrar pessoas que têm essa mentalidade. Quando encontra, o sucesso é praticamente garantido. Porque duas pessoas, concorda comigo, plantando semente, é muito mais vantajoso, ou seja, a prosperidade é muito maior. Certa vez, um velhinho andando ali, todo dia pegava o ônibus para ir trabalhar e uma senhora jogando alguma coisa ali pela janela do ônibus. Ele foi, se aproximou e perguntou. E ela falou que ele estava jogando semente. Semente? Semente de quê? De flores. E aí ele ficou curioso, começou a conversar, aí falou, mas nesse mato aí, nessa estrada seca, nesse deserto, vai nascer alguma coisa? Quem sabe chove, né, e alguma dessas sementes germina. Ah, mas isso não vai acontecer não, o vento vai levar, a enxurrada vai levar, alguns animais vai comer. E ficou, né? Passou algum tempo, ele sentiu falta daquela senhora que vinha no ônibus, e ele perguntou para o cobrador, e aí o cobrador falou que ele tinha morrido. Ele perguntou porque ele viu algumas plantas, algumas flores ali à margem do caminho, que ele fazia isso todo dia. Aí ele falou, não adiantou nada. Plantou, mas também não viu, já morreu, nem viu. Aí tem as crianças brincando, tem os pássaros, e ali, né, mas ela não adiantou nada. Aí as crianças ali, umas crianças dentro do ônibus, falando, que planta bonita, que flores, aquele caminho todo florido. Aí ele, pior que adiantou, ela não colheu, mas tem alguém colhendo, tem alguém feliz com isso. O que aconteceu? No outro dia ele estava lá jogando semente, ou seja, aprendeu a lição. Mesmo que você não vá usufruir da semente que você está plantando, mas continue fazendo bem. Deus está vendo. Não é preciso você fazer as coisas quando alguém está próximo. Faça em silêncio, sozinho, que Deus está vendo e os resultados virão. Então, continue fazendo a sua parte, mas nós seres humanos, nós queremos fazer algo já pensando no retorno. E o dia da plantação é diferente da colheita. Nós iremos colher, mas se a gente plantar. Agora você não prepara a terra, você não prepara o solo, você não coloca fertilizante, você coloca semente de péssima qualidade, ou até semente estéril. Você quer produzir? Deus deu o pão e a semente. Pão a gente come, semente a gente planta. Mas na nossa atualidade, nós estamos destruindo o nosso universo. Então, nesse vídeo, para não ficar muito longo, para falar para vocês de todas essas realizações, de tudo isso que vem acontecendo, a gente primeiramente precisa controlar nossas emoções, ter inteligência emocional, estudar um pouco, mesmo que seja ali 10 minutos por dia, que a gente vai libertando a nossa mente. Nós iremos sair desse sistema de alinhamento. Por que os nossos governos fazem o que eles querem com a população? Porque a população está alienada e estão achando bom, mas lá na frente a conta vai chegar e as pessoas não entendem.
E entra governo e sai governo e continua a mesma coisa. Isso no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Todos eles têm o mesmo objetivo, que é enriquecer, o enriquecimento ilícito. Mas para isso, eles mantêm as pessoas alienadas dentro de um sistema prisional, ou seja, estão com a mente bloqueada dentro de um quadrado, achando que tá bom, porque tem pessoas que veem ao mundo fazer número, e para essas pessoas, além dela fazer número, ainda estão prejudicando o desenvolvimento da nação. Às vezes você fala com essas pessoas e elas estão tão alienadas que elas acham que estão vivendo dentro da felicidade. Mas vocês podem ter certeza que vocês ainda não estão vendo, mas lá na frente a conta vai chegar. E você até não pode ver, mas as futuras gerações vai ver isso. Isto é, se vai existir algumas futuras gerações, porque do jeito que nós estamos acelerando os recursos naturais na qual o planeta produz, provavelmente em um pequeno espaço de tempo não encontrará vida na qual nós estamos vivendo. O planeta existe há torno de 13 a 14 bilhões de anos. Vida, segundo os estudos, em torno de 4 ou 5 bilhões. E a espécie humana, que é uma das recém do universo, surgiu por volta de 200 mil anos. E nos últimos 100 anos, nós fizemos uma revolução extraordinária no universo. Ou seja, as coisas lá no passado era muito diferente da realidade de hoje. Então, a evolução, a tecnologia vai trazer uma revolução na humanidade. Nós estamos numa época de inteligência artificial. E a inteligência artificial, ou seja, nós seres humanos já conseguimos conversar com as máquinas. Ou seja, a inteligência artificial foi criada aí na década de 50 e 40, ali depois do final da Segunda Guerra Mundial, e de lá para cá ela estava em questão de bairro, parada. Ou seja, só máquina conversava entre máquinas. Mas agora, se não salvo engano, em 22, ali por volta agora dos anos 20, mais ou menos 4, 5 anos atrás, os seres humanos começou a trocar esses algoritmos, aonde começamos a conversar com as máquinas. E a facilidade que nós temos de fazer coisa extraordinária é muito grande. Mas ainda eu vejo muito preconceito de algumas pessoas, principalmente as pessoas que têm uma certa inteligência. Estava conversando outro dia com uma pessoa inteligentíssima, professores de uma das universidades famosas do Brasil, e eu senti que essas pessoas têm um pouco ainda de preconceito, se dizendo assim, né, na mentalidade, porque se vocês não entendem, em torno de 56% do nosso gesto fala mais do que as palavras propriamente ditas. As palavras são 7%. E assim, pela aquela reação, a gente vê que aquelas pessoas não querem aceitar. Assim como tem alguns palestrantes aí famosos que têm um certo nível de conhecimento muito elevado, diversos livros escritos manualmente, eles ainda não querem, entre aspas, ser trocado por as máquinas. Mas não é trocado pelas máquinas. Eu estudando sobre isso e venho descobrindo que a gente nunca vai ser trocado por uma máquina. É porque a máquina mesmo conversando conosco, foram nós que tivemos a capacidade de desenvolver essas habilidades. Então, o que acontece? Eu crio um panorama, digamos assim, um tipo de contexto que eu ainda não tenho aquela resposta concreta, ou até tenho, mas eu quero dar uma melhorada, e o nível de conhecimento na qual eu adquiri até o momento, ainda falta algo. E eu posso, por exemplo, dizer assim, eu quero colocar mais um aperitivo, entende? Ou seja, eu quero colocar mais um tempero nessa comida. E eu vou e faço esse questionamento
para a tecnologia, para a inteligência artificial. E aí ela me dá resposta mais específica, mais detalhadas, com mais tempero ou menos tempero. Depende muito também de quem vai fazer a pergunta. Não é porque a inteligência artificial que está aí, que se diz que é a preocupação do povo, mas se você também não tem um vocabulário, se você também não sabe perguntar, ela não vai te responder. Mesmo que você é uma pessoa tímida, está de frente de uma pessoa que sabe te responder qualquer tipo de coisa, mas você vai perguntar e você trava. Você não sabe perguntar. Ou seja, nem a pergunta você sabe, quanto mais a resposta. E a máquina tem todas as respostas. Por que não é a máquina? São mentalidades que estão dentro da máquina, ou seja, são diversas mentes que estudaram mais, que têm esse conhecimento e está lá dentro dessa máquina, que na hora que você coloca, elas configuram, elas fazem os interlaçamentos dessas comunicações e te dá a melhor resposta, desde que você fez também a melhor pergunta. Não basta você ter a melhor resposta. Se você fez uma pergunta imbecil, ele vai dar uma pergunta imbecil. Se você fez uma pergunta específica, ela também vai se especificar. É assim, a máquina, mas nós usamos isso como inteligência artificial. Mas muitas pessoas falam que isso é uma extensão do nosso cérebro, ou seja, o nosso cérebro é pequeno, fica dentro de uma caixa craniana e não tem um espaço para expandir, para caber todas as informações. E isso foi ramificando. Eu sei fazer a pergunta, através dessa pergunta eu consigo trazer todas as respostas, porque a máquina me dá isso. Mas é preciso desenvolver isso. E como que você desenvolve isso? Estudando. Não é questão de mágica. E como que você vai fazer isso? Plantando a sua semente. Assim como aquele agricultor plantou aquela semente. A gente, para aprender o conhecimento, é no mesmo processo. É passando por toda essa realidade. É passando por todo esse processo de planejamento. Então, queria falar isso para vocês nesse vídeo de hoje. Agradecer aí a Deus por me dar essa oportunidade de eu estar aqui com 53 anos de idade, uma data maravilhosa. Passei por várias dificuldades, mas não é reclamação, é aprendizado. Na vida, a gente não perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Mas as pessoas que levam o tempo a reclamar, se comparar com os outros, infelizmente as pessoas vão ter decepção na vida. Então, nessa data maravilhosa, eu quero agradecer a Deus por toda essa oportunidade e que eu tenha essa sabedoria, esse conhecimento e que tenha essa vontade e esta coragem de seguir adiante, mesmo com as adversidades, mesmo com as pessoas, muitos torcendo contra, porque na vida vai ser assim, mas se você aceitar isso, não é o problema da pessoa, é você que aceitou. Continue mesmo que as pessoas em sua volta não buscam aprovação. Só a sua aprovação e a de Deus já é o suficiente para você seguir adiante. Lógico que as pessoas querem estar do seu lado, mas nem todos os momentos você pode estar com essas pessoas. Nem todas as festas de aniversário você pode estar presente. Nem todos os domingos você pode estar presente. Nem todos os feriados você pode estar presente. Então você tem que aprender a se distanciar. As pessoas, elas não vão entender mais no tempo, lá na frente, que vai definir isso, porque você está ocupado, você tem a sua mente treinada para essas adversidades. Então continue, se as pessoas te ignorar, entrega a Deus, aprenda a perdoar e siga a sua jornada, siga o seu caminho, siga o seu propósito. O propósito que Deus te deu, essa jornada, essa missão, não desvie do seu foco, dos seus objetivos. Porque as distrações são muito fáceis para a gente desistir. É muito fácil da gente entrar no atalho, a gente procurar atalho. E se você anda no caminho sem atalho, você vai ter dificuldade, mas você vai chegar no seu destino. Porque você sabe para onde vai. Porque aquelas pessoas que não sabem para onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu sei que tem pessoas que não gostam,
Eu sei que tem pessoas que ficam chateadas, mas faz parte da vida, porque cada um de nós escolhemos aquilo que é melhor para nós. Se para a gente tá bom, tá ótimo. Adianta você estar num local que você não está feliz, não está contente, não gosta dessas realizações, já passou por essa fase, porque na vida da gente é fase. Lá atrás eu estava, gostava de todos esse processo. Chega um período que a gente tem que mudar. E quando a gente muda, as pessoas começam a te ignorar. Então, e está tudo certo. Continue plantando a sua semente, continue acreditando nos seus projetos, planejando em silêncio. Não fale para ninguém o que você está fazendo, porque Deus sabe dos seus propósitos. E continue plantando a sua semente. Então, quero agradecer a Deus por essa oportunidade e por essa sabedoria de hoje eu estar passando esses conhecimentos. Eu sei que eu ainda sei pouco, mas o que eu já sei eu já uso, já transmito para outras pessoas. Se faz sentido, está tudo ótimo. Se não faz, está tudo bem. E as pessoas que às vezes você está ali e essas pessoas querem, você tem que agradecer. Eu agradeço a Deus por essas pessoas, porque quanto mais faz isso, mais me dá motivo, me dá mais energia e motivação para me continuar no meu propósito. Assim como lá atrás, quando eu fui fazer minha habilitação, ou seja, me matricular em uma autoescola para ter habilitação, teve gente que foi zombar, que não ia dar certo. Para mim foi um motivo a mais para mim conseguir. Ou seja, quando uma pessoa me ignora os meus projetos, as minhas realizações, para mim é melhor, porque é um motivo a mais para que eu possa ir lá e fazer e mostrar os resultados que dá certo, desde que você coloque foco, energia e investir mesmo, se necessário for, para você conseguir realizar seus objetivos. Você jamais pode desistir. Às vezes a gente tem que mudar de rota, porque às vezes aquilo que a gente está fazendo não vai mais conseguir por um determinado momento. Por exemplo, você estuda para um concurso público e tem idade. Você começou a estudar e lá na frente a sua idade ultrapassou, o tempo não volta, você tem que mudar. Você estuda para uma área e precisa fazer algum determinado tipo de atividade física. Você já tem algumas limitações, você não consegue mais. Você tem que mudar para outras áreas, mas desistir do projeto jamais. Então, é isso que eu consigo, é isso que eu venho no meu desenvolvimento, dia após dia, buscando informação, buscando conhecimento. Meu objetivo é criar, desenvolver essas habilidades, passar esses conhecimentos para as pessoas que estão em busca, principalmente o meu filho, que hoje eu venho treinando para essas adversidades, treinando para essa realidade da vida, e para as pessoas que estão em busca de conhecimento, em busca de informação, porque conhecimento só tem validade quando é passado de uma mente para outra. Então, quero aqui ser grato por tudo isso. Um abraço e até o próximo vídeo.